Muitas mães me perguntam sobre a necessidade de usar o aparelho antes de trocar todos os dentes. Tia, mas precisa usar aparelho? E o mais importante, tem que ser esse aparelho aí móvel? Ele não usa esse aparelho, tia. Eu quero colar um aparelho fixo, garrado, qualquer modelo, não precisa ser esses de ferrinho não, mas tem que estar colado na boca. Pode ser este? Talvez. Esse vídeo que eu vou colocar aqui junto, você percebe que é uma língua que ao engolir, ela não está na sua posição ideal. Quando a gente pensa num aparelho, eu tenho que entender que ele vai corrigir o quê? Em qual momento? Primeira coisa, nós não precisamos aguardar a troca de todos os dentes para entrar com o aparelho. Pelo contrário, dependendo do que a criança tem para ser corrigido, o ideal é o quanto antes possível. Ok. E aí eu vou pensar sobre a necessidade daquele tratamento. A criança precisa mesmo? Ela pode esperar? Os meus pacientes, quem me acompanha aqui sabe que eu não fico indicando o aparelho só porque eu faço aparelho. Não, porque eu tenho filho, eu sei que é o ó do borogodó ficar cobrando para usar o aparelho. E se precisa utilizar um aparelho móvel, não tem opção neste momento, precisa ser móvel, também vamos conversar sobre isso. Beleza. Voltando sobre a real necessidade do uso do aparelho e qual eu preciso usar, eu tenho que lembrar então para que vai ser corrigido essa boquinha, esse dente. Então a criança que tem o dente, é só o dente que está torto. Se é só o dente que está torto e todas as suas funções orais estão adequadas, eu posso aguardar sim, trocar todos os dentes e escolher um aparelho móvel, um aparelho previsível e invisível, um aparelho de metal, bracket, enfim, posso escolher qualquer tipo de aparelho. O profissional que vai te acompanhar vai conversar com você e escolher junto o melhor aparelho para o seu filho, se a posição do dente está apenas com o problema. Se a criança tem uma alteração das suas funções orais, nós então precisamos corrigir o dente, se o dente está torto, o osso, se o osso está torto e, o mais importante, vamos corrigir a função. A função não está adequada? Não adianta eu pensar num aparelho colado aos dentes, se é uma língua que está engolindo errado. Então isso faz diferença sim. Tia, pelo amor de Deus, ele não vai usar esse aparelho móvel. Então a gente tem que explicar para quem vai mais se beneficiar com o uso do aparelho é a criança. Se ele entender que ele vai usar o aparelho porque ele vai aprender junto com o aparelho corrigir os dentes e colocar a língua numa posição mais adequada, sim, a língua tem um lugar certo para morar. Quando a gente fala com a criança que a musculatura dela está muito flácida, o bucinador não está trabalhando direito, vira e mexe, ela morde a bochecha, isso pode ter um problema para a musculatura, então a gente tem que trabalhar a função dessa musculatura e uma engrenagem que tem que trabalhar e funcionar corretamente a vida inteira. Quando a gente corrige e melhora a função que não está adequada, com o aparelho móvel que vai trabalhar a função, por isso o aparelho ortopédico funcional, ele vai trabalhar correções dentares, estruturais e da função. Passado isso, em outro momento da vida, que ela já está quase trocando todos os dentes, se a criança precisar do aparelho novamente e a função, todas as funções orais estão ok, daí a gente vai junto planejar, discutir e escolher o melhor aparelho para aquele momento da vida daquela criança. Então o aparelho precisa ser usado dependendo da necessidade, se é funcional, se tem que melhorar a função, se tem que melhorar a posição do dente ou se tem que melhorar a posição do osso. Esses 3 pontos precisam ser entendidos para a decisão de qual o melhor aparelho usar no seu filho. Não adianta eu ir lá no dentista falar que eu quero um aparelho fixo, se o aparelho fixo não vai trabalhar a função. Então, este é um vídeo que pode te dar um pouco mais aí de luz
neste caminho que você fica perdido, fala, eu não quero colocar esse aparelho, fez fono a vida inteira e agora tá não sei o que de novo. Então, nós precisamos, com o aparelho móvel, trabalhar, o mais importante, a função oral do seu filho para que em toda a sua vida a boca dele funcione corretamente, uma boa mastigação, uma boa deglutição, uma boa respiração nasal noturna e não ter ronco à noite. Então isso também é uma série de vídeos que a gente pode fazer para te ajudar. Se você está aproveitando esses vídeos e quer mais conteúdos deste respeito, aproveite para se inscrever no canal, curtir aí, não é curtir que fala, é como que fala? Curtir mesmo. Curtir e continuar assistindo todos esses vídeos que são feitos muito especialmente para você, mãe, deixar o seu filho aí com todas as funções funcionando corretamente.